Eu sinto que toda vez que eu vou gravar vídeo aqui, eu tô comendo alguma coisa. Mas eu juro que os únicos horários em que eu tenho pra gravar são os horários em que eu vou fazer alguma refeição. E se eu não como, eu fico muito irritada. E se eu fico irritada, eu não penso direito. Eu não sei eu desaprendi. Meu Deus. Hoje eu tô devidamente trajada, tô com a minha blusa da Alevo, porque hoje o vídeo vai ter como uma das temáticas um dos meus maiores vícios, que é a Ordem Paranormal. Inclusive, vai sair um curta, eu ainda não tenho exatamente a data, devido a algumas coisas que aconteceram. Eu tive que atrasar um pouco a produção. Eu sei que algumas pessoas chegaram aqui por causa do anúncio desse curta, então ele ainda vai sair, ele ainda tá em produção, tá ficando bem legal. Eu só ainda não tenho a data fixa, mas ele sai. Mas o vídeo de hoje não é sobre o curta, mas sim... E agora que, meu Deus, eu tava com um vídeo rolando no fundo. Espero que não tenha pegado muito no fundo. Então, por que não conversar sobre um dos meus maiores vícios? Porque daí eu tenho coisa pra caralho pra falar. A gente treina desenho. Eu vou pegar meu livro de regras aqui, a gente vai folhear, decidir juntos. Então, senta aí comigo, vamos fazer. Bom, já tô aqui com a minha casa própria. Nossa, eu amo tanto essa versão. E eu fiquei, assim, eu tive que juntar por uns meses pra conseguir comprar a versão de luxo, mas ela tá aqui. Então a gente vai... Calma, eu espero que ainda esteja pegando quando... Porque eu tô me adaptando ao tripé novo, tá? Eu tive que comprar um tripé novo. Mas eu acho que tá pegando. Ok, vamos lá. Abrindo, né? Nossa, tanto que eu tenho ciúme dessa caixa, não tá escrito, meu Deus. Tem minha coleção de dados aqui também. Eu tenho os dados que vieram no próprio conjunto, assim. Cadê meu chinelo? Só que meu objetivo é ter um conjunto de dados, pelo menos pra cada elemento. Então, eu compro, tipo... Não são temáticos feitos exatamente pra essa temática, mas que me lembra o elemento, então... E não necessariamente vai ter a quantidade certa pra o sistema. Só que o que eu faço? Se preciso mais de um D20 e... os dados que eu comprei não vêm, eu só lanço mais de uma vez, né? Então, enfim. Deixa eu tentar abrir aqui, que eu acho que esse meu tecidozinho, ele rasgou. Aqui, eu tenho o meus de energia. Deixa eu ver, tem que levantar de novo, peraí. Eu acho que tá dando pra ver. Eles têm uns glitterzinhos, eles são roxos. E aí, eu não sei, quando eu vi ele pra vender, eu falei, caraca, me lembra tanto o elemento de energia. Espero que seja dando pra pegar como tem os brilhinhos, assim. Por enquanto, de extra, assim, que eu comprei, eu só tenho de energia e o de sangue. Eu ainda quero muito comprar os temáticos de morte e conhecimento. Só que qual é o problema? Eu não tô encontrando... Assim, eu até achei uns que lembravam bastante o elemento, só que não é o que eu queria. Tipo, quando eu bati os olhos nesses, eu falei, caraca, tá, são esses. Olha que lindo, cara. E esses daqui pra mim foram os temáticos de sangue, só que eu ainda não encontrei alguns pra serem os de conhecimento e os de morte. Então, por enquanto, eu tenho sangue, eu tenho energia, e eu tenho os que... Assim, eu acredito que seja temático de medo, né? Eu posso estar falando, tipo, uma besteira absurda, mas na minha cabeça é temático de medo. E o objetivo hoje é a gente folhear aqui e encontrar um monstro para cada elemento. E daí a gente vai conversando um pouquinho sobre cada elemento, sobre cada monstro e vai desenhando eles. Nossa, olha que lindo. Olha que lindo, vai se fuder. Toda vez que eu abro esse livro de regras, eu não canso de falar como tá bem feito, como tá bonito. A gente tem, certo? Sangue, morte, o mais incrível de todos, me perdoe. Conhecimento, energia. E aí... nossa, que página linda! Medo. Medo eu não vou fazer nada sobre, tá? Assim, aqui medo... Eu ainda tô tentando entender como é que funciona medo, porque, querendo ou não... Eu vi pessoas jogando o Enigma do Medo, só que eu quero jogar, então eu não vi até o final, justamente pra não ter problema, então, pra não ter problema não, pra não pegar no spoiler. Eu sei mais ou menos o que acontece, porque eu vi algumas pessoas jogando, mas ainda assim, queria ter experiência, então não entendo muito medo ainda. Certo, vamos começar então, definindo a criatura de sangue que a gente vai fazer. As criaturas de sangue que a gente tem a opção a gente tem aberração de carne, tem a aniquilação. O foda só é que os monstros de sangue, eles são muito gigantes, então vão ocupar, a não ser que eu faça tipo uma... Ah, eu já desenhei o carente. Eu vou fazer uma página pra cada, né? Tá, tem o empate clássico. Kerberos eu não fiz, hein? Nossa, o Minotauro também fortíssimo, tá? Mulher afogada, titã de sangue, zumbi de sangue. Não, eu não quero fazer um zumbi de sangue, com todo respeito. Já desenhei o diabo algumas vezes também. Amo, tá? Eu amo estas bexigas aqui. Elas são o famosinho da minha vida. Eu não sei, eu gosto muito do elemento. Carniçal. Ai, ceifador espiral. Gosto muito do design dele também. Mas, sinceramente, preguiça desenhar tudo isso de perna. Meu Deus. Ou braço, sei lá. Mas eu acho que... É braço e perna, sei lá. Enraizado. Já desenhei, acho que... Sei lá quantas criaturas de morte. O escutado. Eu lembro que quando eu fui desenhar um escutado, eu buguei um pouco no começo. Porque ele é todo de cabeça, assim, invertida, né? Tipo,
o corpo invertido. O esqueleto de lodo também. Ai, eu, infelizmente, acho que eu já tenho minha preferida. Ai, a múmia chipófaga. Não. Todo respeito, não. Iderê. Foi outra que eu buguei também na hora de desenhar. Pela primeira vez eu desenhei o Iderê. Ai, nossa, como eu te amo. Tem o Suki. Mas eu não vou desenhar o Suki, já desenhei tanto Suki na minha vida, eu não vou desenhar não. Conhecimento. A gente tem a opção do anjo. Gosto tanto do bicho-papão, nossa senhora. Claro, a gente tem o espreitador, fortíssimo também. O estrangeiro. Resistido, lembrado. Nossa, parasita de culpa eu acho que eu não cheguei a fazer. Ocioso também, nossa, eu gosto muito do ocioso. Festejador sombrio, não sou o maior fã, tá? Silhueta, vulto. Tá, vamos folhear as de energia primeiro. Gosto do anárquico, gosto bastante do anárquico. Nossa, anárquico descontrolado, olha pra isso, porra. Nossa, anomalia, eu me pergunto, tipo, como que deve ser a experiência de você não tá mestrando, mas de você tá jogando e isso vai ser o que você vai enfrentar. Anomiático, o ciborgue, nossa, nunca mais. Esse não é infecticídio, não, mas eu acho que ele entraria no que eu quero dizer também. Cadê quem? Ah, o Telopsia, eu gosto muito de desenhar o Telopsia também. Telopsia, foda-se. Tempestuoso e ciborgue, nunca mais na minha vida, só se precisar muito. Nossa senhora, o estresse que eu passei pra fazer tudo isso daqui. Ai. Viajante, né? Acho que eu tenho. Desculpa, eu acho que eu tenho de novo. Já desenhei o viajante algumas vezes também, mas foda-se. Eu acho que... Ok. Vou pensar aqui em quais eu faço. E daí eu já retorno pra gente começar. Quando eu falo sobre o elemento de energia, o que é que passa pela sua cabeça? Claro que, considerando a descrição do elemento, do portador, da relíquia de energia, a primeira coisa que a gente pensa é caos, explosão, destruição, o mais puro suco do o que caralho tá acontecendo. Então a gente inicialmente já começa a ver e imaginar uma criatura de energia como algo extremamente caótico, extremamente imprevisível e a presença vai ser chocante de primeira. A não ser, é claro, que a gente esteja falando sobre o viajante. Falar sobre o viajante é falar sobre angústia, medo e suspense. Afinal, o que você seria sem as suas lembranças? Ou melhor, o que você se tornaria uma vez que elas fossem tiradas de você? Cada memória que você fez de tudo para não esquecer. Cada sorriso registrado. O Kaiser que o diga, assim, né? Seja lá quem ele for, né? Porque eu não conheço ninguém que existe com esse nome. Ele que o diga qual que é a sensação de perder essas memórias e como essa sensação faz você ter essa ideia de que você tá perdendo a si mesmo. E por mais que você tente se agarrar a qualquer vestígio de quem um dia você foi, você sabe que é inútil, porque até mesmo isso vai ser levado pelo viajante. Eu lembro que na época que Desconjuração foi transmitida ao vivo, muita gente que assistiu tinha muitas críticas, né, sobre os personagens e eu acho que principalmente sobre a quantidade de informações que a temporada tinha. De certa forma, eu até que entendo um pouco isso. Eu mesma também fiquei bem confusa na época em alguns aspectos, porque era o momento em que a gente estava entrando de cabeça nesse universo. Era o momento em que a gente estava começando a entender como ele funcionava. E a primeira e a segunda temporada, elas tinham apenas feito a gente engatinhar, enquanto a Desconjuração foram os primeiros passos em si. E assim, de primeira, pode realmente ser confuso, e eu lembro, sim, de precisar rever algumas cenas pra entender tudo que estava acontecendo, mas hoje, tendo revisto Desconjuração inteira mais de uma vez e já estando mergulhada no universo, eu consigo ver que essa temporada, na verdade, eu consigo ver essa temporada com muito mais carinho do que eu senti na época. E, olha, isso se deve principalmente à aura de terror e suspense que ela carrega. E o viajante é um dos personagens que carregou esse suspense nas costas. Porque o que a gente lembra bastante quando a gente para pra repensar na terceira temporada de Ordem Paranormal? A gente lembra da distorção das fotos do viajante, aquele sorriso que ia distorçando e que aos poucos ia modificando as fotos. A gente não teve de primeiro o efeito, não foi um efeito explosivo, caótico, foi um efeito lento, mas que ainda carregava em si elementos de imprevisibilidade do elemento. Só que ao mesmo tempo não era aquele negócio caótico que a gente já espera de energia, sabe? Você entende como, na verdade, mesmo um monstro de energia pode trazer consigo todo esse suspense que você quer trazer pra sua história? O título desse vídeo, de como as criaturas do Ordem Paranormal podem contar uma história, é porque lendo esse bestiário e até vivendo isso, assistindo algumas das temporadas, a gente tem muito essa noção de que o personagem
o monstro, na verdade, ele pode carregar toda a campanha. Claro que a campanha ela é feita pelos jogadores também, mas o monstro que você escolhe pra desenvolver uma história, ele define muito, de certa forma, o tom que a sua história vai ter. E o viajante em si, pela própria estrutura dele, ele já traz consigo essa ideia de algo invisível, afinal ele é invisível, né? Se esgueirando, perseguindo, só que ao contrário do espreitador, por exemplo, você consegue ter uma certa previsibilidade, mas ao mesmo tempo uma imprevisibilidade da aparição dele. A gente descobre mais pra frente na temporada que, através das fotos, a gente sabe quando o viajante tá por perto, mas ao mesmo tempo que a gente sabe como ele tá por perto, como que a gente descobre onde ele tá se ele fica invisível? E é aí que a história se desenvolve, a gente descobre que com flashes e tudo mais, a criatura aparece. Só que você percebe como a gente consegue montar todo um clima de suspense, mesmo se tratando de um monstro, de um elemento em que as coisas elas são caos e pá, explosão, essas coisas assim. Então assim, eu acho que a principal mensagem que esse monstro aparece pra mim, estando dentro do elemento de energia, é que você não precisa se prender necessariamente às características principais do elemento. Você tem monstros que manipulam muito bem essas características mais básicas e que você consegue adaptar ela a qualquer história, porque na verdade essa é a alma do RPG. A alma do RPG é você construir uma história e quando vê ela foi pra puta que pariu, porque os seus jogadores basicamente foram pra um caminho completamente diferente, sabe? Tomaram atitudes que você não esperava. E pra mim essa é uma das maiores belezas do elemento de energia dentro do sistema. Eu tinha muita dificuldade inicialmente em construir uma história com criaturas de energia, justamente porque eu sou apaixonada por suspense, sou apaixonada por tristeza, depressão nas histórias. Eu ficava, como é que eu vou, né? E foi aí que eu me toquei, meu Deus, o viajante é a principal representação disso pra mim. Dá uma folhada, assim, na história de cada monstro, desenvolve bem essa narrativa, que você consegue trazer uma ideia de suspense. Então, assim, trazer o viajante pra sua campanha, se prepare pra fazer o seu jogador sofrer. Vai ser incrível. Vá por mim, vai ser incrível. Eu acho que o mais irônico pra mim é começar a falar do elemento de morte falando sobre vida. Que, assim, inicialmente quando a gente para pra pensar nisso é bem, assim, a ideia é contraditória pela ideia do que é a morte. Apesar de que morte em Ordem Paranormal tem um sentido um pouco diferente. Mas enfim, por que eu tô falando sobre a ideia de vida? É porque o monstro que eu escolhi desse elemento pra falar um pouquinho aqui, ele meio que, pra mim, no caso sendo a marionete, mostra como o outro lado, por mais que à medida que a gente vai jogando, a gente vai assistindo, a gente vai mestrando, a gente tem a ideia de que, nossa, nós controlamos de certa forma elementos do outro lado. Só que o outro lado, ele é como se fosse uma criatura viva, sabe? Respira, tem suas próprias vontades, tem seus próprios objetivos, e por mais que a gente consiga pegar emprestado algumas dessas características, algumas dessas coisas, no fundo, é um ser vivo que você não vai conseguir controlar. Pelo menos não totalmente. E pra mim a marionete, ela é uma representação muito fiel dessa ideia. A gente conhece a marionete pela primeira vez com o Dante em Calamidade, acho que se eu não me engano lá pro episódio 8, enfim, já não lembro mais. E com ela, a gente vê que por mais que você possa tirar do outro lado pra uso próprio, ele vai se voltar contra você. Porque ele não tá nem aí para os seus objetivos, os objetivos dos seus jogadores. Ele tem seus próprios objetivos e são criaturas, é um ser vivo que não vai se submeter a você. Muito pelo contrário, você se submete ao outro lado, mesmo sendo um marcado. Mesmo você tendo esses controles da realidade, no dia a dia você ainda vai submeter a essas influências, então por mais que você tente pegar emprestado delas. A marionete, ela surge como uma criatura que vem a partir da ideia da negação da morte, do fim. E a gente sabe que a morte leva a todas as coisas e tudo precisa de um fim. Essa ideia de que da existência da marionete, ela vem justamente pela não aceitação da perda. Então, eu acho que ela, não só por ela visualmente ser uma criatura muito interessante, ela traz uma ideia muito, muito, muito forte pra você acrescentar na sua história. Todo mundo tem alguém que perdeu, que gostaria de poder ver de novo. E, assim, muitos dos jogadores trazem isso pros seus personagens. E eu vejo a marionete como uma criatura muito interessante de você talvez trazer como monstro principal, ou talvez uma das criaturas. E a gente vê isso com o Dante, por exemplo. Ela não é a criatura principal, mas quando ela apareceu, ela meio que roubou a cena. Porque a presença da morte
ela sendo uma criatura, assim, tão pesada, ela trouxe a atenção pra si. Então, eu acho que pra montar uma história, ela pode ser bem interessante. É justamente por trazer esses dois elementos. Que o outro lado, ele existe tal qual uma criatura independente e viva, e que por mais que você consiga pegar características, não, consiga pegar favores dele, ele ainda tá ali por objetivos próprios, então você vai levar uma facada nas costas. E também a ideia da contradição da própria morte. A gente sabe que coisas precisam de um fim. Então, quais as consequências de você não aceitar esse fim da morte? Temos a marionete. Ela vem com essa invocação, ela vem a partir do poder de um dos jogadores, só que esse poder tem consequências. Então, que tal trazer essa consequência pra história, sabe? Ela pode ser bem interessante de manipular. Assim, se você vai escrever uma narrativa pro seu RPG, pensa que tudo tem uma consequência. E essa é a base da ideia do RPG. Então, por que não trazer uma criatura que é uma representação física disso? Se você convoca a marionete pra te ajudar em uma batalha, eventualmente nela, você vai ter que lidar com ela. E se você parar pra pensar em Calamidade, quando a marionete surge a partir do Dante, você sabe que todos os jogadores ficavam... E ela matou, e ajudou a combater a energia, né? Já que morte odeia energia. E aí, como é que a gente faz? Porque logo depois que isso acabar, ela vai se voltar contra a gente. E esse poder todo que a gente tá vendo vai vir contra a gente, sabe? Então, assim, é uma criatura bizarra. A estrutura dela é bizarra. Ela é como se fosse... Ela anda toda quebrada. A própria ideia dela, a própria imagem dela já vai trazer um certo pavor. Mas pensa em trazer a marionete como uma manipulação da ideia das consequências tem peso, que é justamente uma das maiores belezas de você jogar um RPG. Pode ser bem, bem, bem interessante usar esse monstro como narrativa. Então, assim, acabei escolhendo ele não só porque é uma das minhas cenas favoritas em Calamidade, mas porque, pensando narrativamente, pra mim, ela é um monstro que, ó, um chuchuzinho. Pro monstro de sangue, eu acabei escolhendo o Minotauro porque eu não sou imparcial. E como uma criança que cresceu lendo e relendo e relendo e relendo Percy Jackson, eu olhei aquilo e eu pensei, tá, não tenho como escolher outra coisa. Só que assim, eu acho que deve ser bem interessante porque eu tava dando uma pesquisada, porque eu só vi o Minotauro mesmo, a presença dele em Calamidade, né? Como criaturas de sangue não são o que geralmente eu procuro e pesquiso, eu não sei muito sobre elas. Então eu fui dar uma lida aqui antes de fazer esse vídeo para poder entender e não falar besteira. E pelo que a própria wiki do Ordem fala, o Minotauro ele se origina do mito grego mesmo. Então eu fiquei imaginando como que poderia ser você construir a ideia do Minotauro em cima da mitologia. Como uma pessoa que realmente cresceu lendo, não só Percy Jackson, mas Percy Jackson me abriu a porta para conhecer mais sobre a mitologia grega e ficar completamente viciada, eu diria que pode ser uma ótima base para você construir as suas histórias e as suas campanhas. Então, assim, é um mundo muito divertido de você mergulhar. E a ideia do Minotauro, ela, apesar de ser uma criatura gigante, né, o que faz sentido ser de sangue, vamos combinar. Mas, assim, por mais que ela tenha essa presença, ela também entra naquilo de espreitar nas sombras do labirinto, sabe? Imagina você mestrar uma campanha de investigação baseado no mito do Minotauro, que seria, tipo, os jogadores, eles vão precisar enfrentar os desafios dentro do labirinto, precisam... Enquanto essa criatura pode surgir, tá perseguindo, mas antes de mais nada, eles precisam entender o que tá acontecendo ali. Ou eles acordam dentro desse labirinto, ou então eles são jogados ali dentro. Eu acho que pode ser muito interessante você criar todo um enredo em cima do mito do Minotauro, sabe? E até modificar ele mesmo, sabe? Pode ser uma boa base. Ou então, a ideia de labirinto, a ideia de investigação, pode ser alguma história que realmente, como diz, teve origem no mito grego e daí ele foi se estendendo e agora se passa nos tempos atuais. Eu particularmente gosto muito de pegar histórias antigas e misturar com coisas novas. Então, mas parando pra pensar, me parece muito interessante, na verdade, a ideia de você mestrar algo na Grécia Antiga, no ápice dos mitos e dos semideuses e dos deuses, assim. Fica aí a sugestão. Eu geralmente não sou a maior fã de criaturas de sangue, então acaba que eu não sei muito sobre elas, eu não uso muito elas, mas me pareceu, enquanto eu tava folheando, uma proposta que chama a atenção, sabe? Então, quem sabe? E
pra finalizar o vídeo, eu vim aqui com outro clássico. Eu quase fui pra O Ocioso, quase fui pro Parasita de Culpa, fiquei nessa, só que no final das contas, o Espreitador sempre vai ter meu coração, sabe? Tanto o Espreitador quanto o Viajante são criaturas que marcaram demais e que a presença e a perseguição, assim, não tem como você fugir um pouco disso, sabe? E eu diria que os dois em Desconjuração, pra mim, foram os dois elementos mais assustadores que teve na temporada inteira. Eu lembro como era tanto perturbador você ver as fotos, mas como mais ainda era você, no caso agora do Espreitador, escutar o barulho das gotas, que a gente não sabia que eram lágrimas, que a gente inicialmente pensava que era alguma goteira interminável que não passava de jeito nenhum. E a sensação de, nossa, você está sendo observado. Onde você está sendo observado? E como às vezes você não pode deixar o seu olhar solto, porque se você olhar solto, você vai se encontrar com a criatura te observando. Imagina você construir uma narrativa de terror com uma criatura dessa. Pra mim, do universo, assim, do bestiário, do Ordem, o Espreitador, ele é um dos mais bem construídos, sabe? A aparência grotesca dele não impede ele de deixar todo o terror e o suspense de uma maneira muito sutil. O que, assim, quando a gente, por exemplo, quando eu imaginava logo no começo uma criatura que fica observando nas frestas e tudo mais, eu não imaginava uma criatura tão grande, tão medrosa, tão abestalhada, sabe? Quando na verdade você se depara e quando acontece de você realmente enfrentar o monstro, você sente pena dele. Eu não sei, pra mim o Espreitador ele bateu de uma forma diferente dos outros monstros, sabe? Você consegue, de certa forma, criar uma empatia com ele, porque eu não sei, tipo, ele quer as suas lembranças, só que diferente do Viajante, que é uma coisa muito mais violenta, muito mais direta, muito mais afiada, o Espreitador, ele tá ali te observando, ele quer viver o que você vive, sabe? Ele tá te observando o tempo todo porque, ai, eu não sei, ele é um stalker, só que é um stalker que você sente pena, eu não sei explicar. Eu desenvolvi uma empatia tão grande por ele, então eu imagino que dá pra você construir, inclusive, deixar os seus jogadores sentirem isso, sabe? Desenvolverem esse sentimento. Isso é uma coisa que eles vão se sentir perseguidos, eles vão se sentir agoniados, eles querem acabar logo com isso. Mas se você, como mestre, der um jeito de manipular essa história e fazer com que os jogadores tenham pena do monstro. E é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria falar um pouquinho sobre as criaturas. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu quero falar sobre o Ordem, então é isso. E quem sabe essa divagação aqui sobre as criaturas não inspira você a criar alguma campanha, ou então, sei lá, guia de alguma forma. Ou, sei lá, foi só divertido de assistir. Então, muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau, 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 tchau.